Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de ideias. Hoje a gente vai mergulhar nos princípios de liderança e empreendedorismo de Dave Ramsey, direto do livro dele Líder Empreendedor. Isso aí. E ele já começa com algo bem forte que eu acho que muita gente que já tentou construir alguma coisa vai reconhecer. Uma pergunta que veio da experiência dele mesmo, né? Já esteve sem esperança alguma vez? Os sonhos se transformam em pesadelo. É desse ponto, desse lugar difícil que a gente vai partir hoje. Exatamente. E o interessante é que o material que a gente tem aqui não é, assim, tratado acadêmico, sabe? É quase um manual de campo mesmo. Prático, né? Muito prático, escrito por alguém que, olha, conheceu a falência de perto antes dos 30 e depois conseguiu erguer uma organização gigantesca, com centenas de funcionários, milhões de clientes. Uma virada impressionante. E ele não fala só de como ganhar dinheiro, o que é importante, claro, mas também de como encontrar propósito, satisfação, até alegria nesse caminho todo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar extrair a essência prática desses ensinamentos, né? Liderança, como definir metas, usar melhor o tempo, tomar decisões. Marketing que funciona, montar equipe. Exato. E tudo isso pelo olhar de quem realmente viveu a queda e a recuperação. Transformou o fracasso em um sucesso notável. Vamos começar então pela base de tudo isso. O que foi que sustentou essa virada para ele? Olha, para ele, o ponto de inflexão, o que ele chama de divisor de águas, foi uma rendição total. Depois daquele colapso financeiro, emocional também, ele descreve um momento de fundo do poço mesmo. E foi ali que ele buscou umas respostas mais profundas, sabe? E encontrou na fé cristã dele. A partir daí, ele tomou uma decisão bem consciente. A nova empresa seria administrada com base nesses princípios que ele encontrou ali. Entendi. E ele deixa claro que não quer impor a fé dele para ninguém, mas para ele foi isso que fez a diferença. Agora fica a pergunta, né? Como esses princípios, que para ele tem essa base religiosa, se traduzam na prática para qualquer líder, qualquer pessoa, independente da crença? É só aquele básico de trabalhe duro e seja legal com as pessoas? Então, eu acho que é um pouco mais profundo que isso. Embora a fonte para ele seja a fé, os princípios que ele tira daí, tipo integridade radical, servir aos outros, sejam clientes ou equipe, trabalho árduo mesmo, generosidade, são na verdade bem universais, né? Faz sentido. Ele argumenta que isso não tem nada de místico, é quase o bom e velho senso comum, só que aplicado com muito rigor, sabe? E é dessa base que ele define o tal do líder empreendedor. Que seria essa combinação? Exato. Alguém que não só comanda, orienta, inspira o líder, mas que também organiza, opera a coisa toda e assume os riscos calculados, o empreendedor, com um objetivo muito claro: fazer o projeto crescer e prosperar. Interessante essa junção. Ele já começa meio que dando uns tapas de realidade, né? O primeiro princípio que ele coloca é: a liderança impacta tudo, de cima para baixo. Aquela analogia bíblica do óleo na cabeça do rei que escorre pelo corpo todo. Sim, é uma imagem forte. Me parece um jeito de dizer que não adianta o discurso do líder ser uma coisa e a cultura da empresa ser outra, completamente diferente, né? Exatamente isso. O líder dá o tom, as forças e olha principalmente as fraquezas de quem está no comando vão inevitavelmente permear a organização inteira. Ele até conta uma história. O pai era um gênio em certas áreas, mas tinha limitações em outras. A empresa só conseguiu dar o próximo salto quando o filho trouxe novas habilidades, uma visão diferente para a liderança. Não era só continuar o que o pai fazia. Isso conecta com outro ponto que ele martela bastante. O líder é o problema e também é a solução. Essa ideia de que a culpa do fracasso ou o mérito do sucesso recai principalmente sobre o líder. Soa um pouco dura, não? Quer dizer que fatores externos, tipo uma crise econômica real, não contam para nada? É uma ótima questão. Ele não nega que existam fatores externos, óbvio, mas o argumento central dele é que a resposta a esses fatores, essa sim é definida pela liderança. Ah, a resposta. Exato. A anedota que ele usa das duas empresas de paisagismo na mesma cidade ilustra bem isso. Uma estava quebrando, culpando a economia, o governo, tudo.
A outra, na mesma situação, estava prosperando. Qual a diferença crucial? A liderança. A capacidade da liderança da segunda empresa de navegar na crise, se adaptar e encontrar soluções criativas, enquanto a primeira talvez tenha se paralisado ou tomado decisões ruins. A responsabilidade final pela resposta, pela ação ou inação, recai sobre quem está no comando. Mas ele diz que a boa notícia é que o líder pode mudar, pode aprender, melhorar. Faz sentido olhar para a resposta, não só para o evento em si. E essa liderança para ele tem que ser um ato de serviço, né? Nada daqueles privilégios exagerados de executivo. Exato. Almoçar com a equipe e estar presente no dia a dia. Aquela história do CEO que estacionava o carro lá longe, passando pelas vagas vazias dos funcionários que tinham sido demitidos só para não esquecer da missão de trazê-los de volta. Isso é impactante. Muito. É um lembrete físico, diário, da responsabilidade que ele tinha. Mostra uma conexão quase visceral com o impacto das decisões na vida das pessoas, né? Com certeza. E isso leva a gente para o último elemento dessa fundação que ele estabelece: a paixão. Mas, atenção, não é paixão no sentido de gritaria, de entusiasmo superficial, sabe? Uhum. É se importar profundamente com a missão, com o cliente, com a equipe. De verdade. Ele acredita que essa paixão autêntica é o que gera excelência e, por consequência, o lucro também. Ele até cita o Zig Ziglar. Um clássico, né? Sim, dizendo algo como: uma pessoa destreinada, mas cheia de paixão, é mais persuasiva do que alguém treinado, mas sem essa chama. Entendi. Ok, essa base de caráter, serviço, paixão, tá bem clara. Mas para onde direcionar toda essa energia? Aí a gente entra no terreno da visão e das metas, né? Como é que se sai do sonho vago e vai para a ação concreta? Bom, o Ramsey foi muito influenciado por aqueles mestres da motivação, tipo Earl Nightingale, o próprio Zig Ziglar. Ele faz uma distinção importante entre sonhos que são meio abstratos, desejos, e visões que são imagens mais nítidas, um quadro mental mais claro do futuro que você quer construir. E ele é bem taxativo sobre a importância disso, né? Usa até aquela citação forte de Provérbios: onde não há visão, as pessoas perecem. Exato. Para ele, sem uma visão clara do destino, a empresa fica meio que à deriva e, eventualmente, morre. Simples assim. E a ferramenta prática para articular essa visão é a tal da declaração de missão. Mas ele dá uma ênfase interessante. Mais do que dizer o que a empresa é, ela serve para definir o que a empresa não é, Funciona como um filtro, né? para não dispersar energia. Exatamente. Ajuda a manter o foco naquilo que o Jim Collins chamaria de conceito do porco-espinho, ou o princípio da engrenagem. Aquela intersecção poderosa entre o que sua empresa faz de melhor no mundo, aquilo que apaixona profundamente a equipe e o que move o motor econômico. Ficar dentro dessa zona é crucial. E qual o exemplo da empresa dele? A missão da empresa do Ramsey é focada em esperança. Tudo o que eles fazem é filtrado por essa lente. Isso unifica a equipe e cria uma cultura muito forte. Ele até conta de concursos internos para ver quem melhor articulava a esperança. Que legal. E o contra-exemplo que ele dá do empresário imobiliário que quase quebrou ao comprar um restaurante totalmente fora da área de expertise dele, ilustra bem o risco de ignorar esse filtro, né? Sair do foco parece quase um pecado capital para ele. Com certeza absoluta. E essa visão, que está articulada ali na missão, precisa de combustível para virar realidade. É aí que entram as metas. Elas transformam a visão em energia direcionada. Ele adora aquela frase do J.C. Penney: Qual era mesmo? dê-me um balconista com uma meta e eu lhe darei um homem que irá fazer história. Mostra o poder de ter um alvo claro. Mas ele critica aquele pensamento positivo vazio, né? As metas precisam ter um pé na realidade. Ele até brinca que não adianta ele ter como meta jogar basquete na NBA. Como ele sugere encontrar esse equilíbrio entre sonhar grande e ser realista? Ele usa uma ferramenta bem conhecida, a roda da vida do Ziglar, que divide a vida em umas 7 áreas-chave: carreira, finanças, espiritual, físico, intelectual, família e social. Ah, conheço essa. A ideia não é ser perfeito em tudo. Ninguém é. Mas é ser intencional em todas elas. Identificar as áreas que estão mais fracas e definir metas específicas ali,
mesmo que não seja a nossa inclinação natural, sabe? Como o exemplo dele mesmo agendando jantares sociais, mesmo se dizendo introvertido. Isso mostra uma disciplina bem grande para buscar equilíbrio, mesmo indo contra a vontade inicial. É sair da zona de conforto. É intencionalidade na prática. E para que essas metas funcionem de verdade, ele define 5 componentes que ele acha indispensáveis. Elas têm que ser específicas. Tipo, não emagrecer, mas perder 15 quilos. Exato. Mensuráveis, para você saber se atingiu ou não. Ter um prazo limite, senão vira só um desejo vago. Serem suas metas, ou seja, você tem que se sentir dono delas. Isso gera garra para perseverar. E, crucialmente, estarem escritas no papel. Essa parte de escrever parece quase um ritual para ele. Qual é o poder real disso, na visão dele? Além da óbvia organização mental, claro. Ele acredita que o ato de escrever confere um poder quase físico à meta. Tira ela do reino etéreo dos pensamentos e a transforma num compromisso concreto, visível. Ele conta que uma meta que ele rabiscou num pedaço de papel em 1993... O que era? Algo como começar um programa de rádio para ensinar as pessoas a lidar com dinheiro. Isso virou a semente da Financial Peace University, que hoje é um dos maiores braços da empresa dele, impactando milhões de pessoas. Caramba! A lição ali é: não subestime o poder de colocar suas intenções no papel. Impressionante como algo que parece tão simples pode ter um efeito cascata tão grande. Ok, então temos visão clara, metas escritas, mas aí vem o dia a dia, né? O caos, as urgências, como ele propõe executar isso tudo? Aí a gente entra na gestão do tempo e na tomada de decisão. Exato. Ele trata o tempo como um dos recursos mais valiosos que existem. Talvez mais que dinheiro, porque o tempo não volta, né? Para ajudar a priorizar, ele usa a famosa matriz de Covey. Lembra dela? Lembro sim, os 4 quadrantes. Isso. Quadrante 1, urgente e importante. São as crises, os incêndios para apagar. O dia a dia de muita gente. Pois é. Quadrante 2, não urgente, mas importante. Aqui está o ouro. Planejamento, prevenção, construir relacionamentos, aprender coisas novas. O estratégico, né? Exatamente. Quadrante 3, urgente, mas não importante. São as interrupções, algumas reuniões inúteis, um monte de e-mail que não leva a nada. O ladrão de tempo disfarçado de importante. Perfeito. E o quadrante 4, não urgente e não importante. Puro desperdício de tempo. Tá, o quadrante 2 é aquele que todo mundo sabe que é crucial, o estratégico, o preventivo, mas que quase sempre acaba sendo engolido pelas urgências do I e pelas interrupções do 3. Como o Holmes sugere que a gente realmente consiga defender o tempo para o quadrante 2? Porque é difícil pra caramba. O segredo, segundo ele, é entender que investir tempo no quadrante 2 é a única forma de diminuir as crises lá do quadrante I no futuro. É como a analogia clássica: não trocar o óleo do carro, QI, vai te levar a precisar de um motor novo, Q2. Faz todo sentido. Prevenção. Na prática, ele sugere usar a técnica da lista priorizada diária. Sabe? Tarefas A para fazer hoje, B para fazer em breve, C, delegar ou descartar. E numerar em ordem de importância. A1, A2, B1, B2. O A1 é o seu molho para o churrasco, a coisa mais importante do dia. E você tem que proteger esse tempo das interrupções do quadrante 3. Tipo, a copiadora quebrou, é urgente, Q3. Mas talvez não seja para o líder parar o A1 dele para resolver isso. Agora uma emergência médica, QI, justifique interromper tudo. É ter clareza do que realmente importa para sua função naquele momento, né? Exatamente essa clareza. E falando em ladrões de tempo, e as reuniões? O terror corporativo de muita gente. Ele é inimigo declarado de reunião improdutiva. Defende ter pauta clara, objetivo definido, quem é responsável pelo quê, prazo para tudo. Tem até aquela tática meio radical de fazer reunião em pé se quiser que ela acabe rápido. Já ouvi falar disso. Mas ele também vê valor em reuniões regulares, bem estruturadas, que ele chama de estáticas, porque elas criam um ritmo e evitam aquelas interrupções constantes, de gente vindo perguntar coisa que podia esperar a reunião semanal, por exemplo. Organiza o fluxo de informação, né? Ok. E passando para a tomada de decisão. Ele diz que a indecisão paralisa a empresa.
Mas às vezes, decidir não decidir ainda também é uma decisão válida, certo? Qual a diferença disso e simplesmente procrastinar por medo? A diferença está na consciência e na ação subsequente. Decidir não decidir ainda, que ele chama de ser passivamente ativo, significa que você avaliou a situação, mas concluiu que precisa de mais tempo ou mais informação. Só que você define um próximo passo claro. Vou reavaliar isso na sexta-feira, ou preciso conversar com fulano antes. A paralisia pelo medo é só evitar, deixar para lá. Entendi. É uma decisão consciente de pausar com o plano. Isso. Eda me enfatiza muito a importância de prazos finais, mesmo que autoimpostos, para forçar uma conclusão. Lembra da história do amigo dele com a startup que só dava prejuízo? O prazo final assinado foi um alívio até para a esposa. E ter opções. Isso parece contra-intuitivo para alguns, né? Muita gente acha que ter opções demais paralisa. Mas para ele, ter alternativas reduz o medo e melhora a negociação. A história da negociação com a rede de rádio que ele conta mostra bem isso. Exato. Mais opções te dão menos pressão e mais poder de barganha. É simples assim. Ele também acredita que mais informação facilita a decisão, não dificulta, porque combate o medo do desconhecido. E ele valoriza muito envolver o cônjuge na jogada. Não só pela parceria, mas pela intuição, né? Ele conta que a esposa dele teve um papel crucial na escolha do prédio da empresa, que virou um super investimento. Exatamente. E se nada disso funcionar, se a decisão ainda estiver empacada, ele sugere algo interessante. Escrever um relatório para si mesmo. Como assim? Quase um exercício terapêutico. É uma forma de forçar o pensamento lógico, estruturado. Colocar os prós, os contras, as opções, tudo no papel. Muitas vezes, só de fazer isso, a solução fica mais clara, sabe? E claro, em decisões que envolvem dinheiro, a regra de ouro dele é: avalie sempre o pior cenário financeiro. Nunca aposte tudo, o tal do all-in. E, fundamentalmente, não faça dívidas para financiar ideias. Muito pragmático. Bom, com a casa organizada internamente, visão, metas, execução em dia, como é que a empresa se projeta para o mundo? Isso nos leva ao jeito que o Ramsey encara o marketing. O pilar número 1 para ele é foco. De novo, foco. Ele usa aquela imagem do jogador de futebol americano que está pronto para receber a bola. E larga. Ou por medo da pancada que vai levar, ou porque já está pensando na comemoração do touchdown antes da hora. Tanto o medo quanto a ambição desfocada tiram o olho da bola. E esse foco precisa vir acompanhado de intensidade. Acreditar visceralmente naquilo que você faz. Aquela comparação que ele faz com um torcedor fanático de um time. A ideia é aplicar essa mesma energia toda no trabalho. E o tal teorema do impulso. Essa parte que inclui vezes Deus pode soar meio estranha para alguns. Qual a essência disso em termos mais práticos? Olha, a essência ali, mesmo para quem não compartilha da perspectiva de fé dele, é o poder do efeito composto. É a ideia de que intensidade focada, aplicada de forma consistente ao longo do tempo, gera um resultado que cresce exponencialmente. Cria um impulso que parece quase irrefreável. É a disciplina e a constância turbinando aquele esforço inicial. Não é mágica, é física quase. Entendi, a força da constância focada. E ele fala de elementos-chave como timing. Não adianta querer lançar uma academia em novembro, né? Exato. Usar protótipos, porque a primeira versão de qualquer coisa raramente é a final. Testar ideias com grupos focais, mas com um pé atrás, preferindo teste no mercado real. Ele conta uma história de um design de site que ele odiava, mas que vendeu muito mais ingresso, né? Sim, e o clássico funil de vendas, essa ideia do funil de atrair gente com algo gratuito ou de baixo custo para depois oferecer mais valor, como ele aplica isso de um jeito que seja ético? A chave para ele é sempre entregar valor real em cada etapa. A empresa de ar-condicionado que ele cita, que dava dicas gratuitas de manutenção, gerava leads qualificados porque as dicas eram genuinamente úteis. O cliente sente que recebeu algo de valor antes de ser convidado a comprar. Ele resume a receita do marketing dele em 5 ingredientes: paixão, atividade, trabalho duro compensa a falta de talento inicial. Como ele mesmo, como corretor jovem, porco cego achando a nós pela pura insistência. Exato. Escassez ou urgência, um branding forte
E, claro, o teorema do impulso. Faz sentido. Mas nada disso funciona sem as pessoas certas para executar. O que nos leva ao tema talvez mais crítico de todos: construção de equipes. Ele diz que gerenciar uma empresa seria fácil se não fossem as pessoas envolvidas. Exatamente. Erros de contratação custam uma fortuna. Não só dinheiro, mas tempo, energia, moral da equipe. Por isso, ele defende um processo de contratação incrivelmente rigoroso. São 12 passos. 12 passos. Esse parece intenso. Vai desde orar ou refletir sobre a necessidade da vaga, até teste de personalidade tipo DISC, múltiplas entrevistas, checar referências, estabilidade financeira. E até uma conversa opcional com o cônjuge para cargos de alta pressão. Peraí, conversar com o cônjuge? Isso não soa um pouco exagerado? Talvez até meio invasivo para os padrões de hoje? Qual a justificativa para tanto rigor assim? A justificativa dele é justamente o custo altíssimo de uma contratação errada. Ele prefere investir muito tempo e energia antes de trazer alguém para dentro. A ideia é ter uma rotatividade alta durante o processo seletivo, filtrar ao máximo, para depois ter baixa rotatividade na equipe. A conversa com o cônjuge, por exemplo, ele diz que é opcional e visa entender o sistema de apoio do candidato para funções que exigem muito. Entendi a lógica. É um investimento pesado na prevenção do erro. Faz sentido. E na hora de demitir, como fazer isso de um jeito alinhado com os princípios de respeito que ele prega? Sempre com dignidade e gentileza e sempre em particular. Nunca humilhar publicamente. Ele usa o que chama de disciplina progressiva. Advertência verbal, depois escrita. As razões podem ser várias, às vezes é falha da liderança mesmo. Às vezes a pessoa não se encaixou naquela função específica, mas a mais comum é a incompetência mesmo. O objetivo não é massacrar a pessoa, mas deixar claro qual é o padrão esperado e, idealmente, fazer com que a própria pessoa perceba a inadequação e meio que participe do inevitável, buscando algo mais alinhado para ela. Mas como equilibrar essa gentileza, esse respeito, com a necessidade real de manter padrões altos? Porque tolerar a incompetência acaba desmotivando quem está ralando e produzindo, né? Esse é o fio da navalha da liderança, né? É um desafio constante. É preciso ser claro, direto e firme quanto aos padrões de desempenho, ao mesmo tempo em que se trata a pessoa com o máximo respeito possível. Tolerar incompetência por medo do conflito é, na visão dele, uma falha grave de liderança que contamina a equipe inteira. A união e a lealdade são construídas tratando as pessoas como pessoas, o que ele chama de liderança relacional, não como peças de produção, mas também combatendo ativamente os venenos que destroem a cultura. Fofoca, reclamação crônica, panelinhas e, sim, a incompetência que é tolerada. Aquela analogia dos cavalos de carga belgas, que juntos puxam muito mais do que a soma individual, é ótima para ilustrar o poder da união que ele busca. E como ele sugere nutrir essa união e reconhecer quem está fazendo a coisa certa. Porque é só apontar o erro não adianta. O reconhecimento é absolutamente chave para ele. É pegar as pessoas fazendo a coisa certa e fazer isso de forma sincera e específica. Não aquele elogio genérico. Reconhecer publicamente, se a pessoa gostar, ou na frente de gente importante para ela, tipo pais, cônjuge. Reconhecer por escrito, uma nota de agradecimento pessoal, usar as reuniões para celebrar vitórias, compartilhar feedback positivo de clientes. E, claro, o mais importante, liderar pelo exemplo. Ética de trabalho, atitude. E a remuneração criativa entra aí também, né? Não é só tapinha nas costas. Exato. Dinheiro, para ele, é uma forma importante de dizer obrigado. Então tem que combinar o reconhecimento com uma remuneração justa e, se possível, criativa. Ele fala muito em criar uma mentalidade de comissão ou participação nos lucros para todo mundo, para que as pessoas se sintam donas do negócio junto com ele. Interessante. Usa a metáfora dos tigres, que gostam de risco, de caçar a própria comida, de recompensa alta, e os koalas, que valorizam mais a segurança, o suporte, a estabilidade. Um bom líder para ele cria planos de remuneração que conseguem motivar os dois perfis, além de benefícios criativos que podem começar pequenos, tipo levar almoço para a equipe e crescer junto com a empresa, chegando a plano de saúde, festas, semana da caridade. Ufa, que abrangente. Com a equipe certa no lugar, motivada, reconhecida, o líder pode finalmente respirar um pouco e delegar.
Chegamos ao último tema. Exatamente. Delegar é essencial para escalar e para não surtar. Ele usa uma analogia ótima, a da corda. Você dá mais corda, mais liberdade, mais responsabilidade à medida que a pessoa demonstra confiança e competência. É igualzinho a gente faz com um filho adolescente, né? Total. Mas ele alerta, delegar não é um atalho fácil. É um investimento de longo prazo que só funciona de verdade se toda aquela base que a gente conversou antes, cultura forte, equipe certa, união, reconhecimento, remuneração adequada, estiver sólida. Não dá para delegar no vácuo. E a delegação, ele diz, se baseia em duas coisas fundamentais, caráter e competência. É fácil focar só na competência técnica se a pessoa sabe fazer a tarefa. Como ele sugere que a gente avalie o caráter na prática, na hora de soltar a corda? Observando o histórico da pessoa, a consistência das atitudes dela, o alinhamento com os valores da empresa no dia a dia. É não confundir talento natural ou habilidade técnica com integridade. Ele cita aqueles exemplos clássicos de atletas ou artistas super talentosos que falham feio na parte moral. E a competência para ele também tem que ser vista de forma mais ampla. Não é só saber fazer a tarefa, mas como ela é feita. Qual o impacto nos colegas, nas finanças da empresa, na cultura geral. Delegar de verdade é confiar no julgamento e na forma de operar da pessoa como um todo, não só na habilidade técnica dela para aquela tarefa específica. Que jornada, hein? Percorremos um caminho longo aqui. Desde a fundação no caráter do líder, na fé aplicada de forma prática, passando pela clareza que é essencial da visão e das metas escritas. A disciplina na execução, né? Gestão do tempo, tomada de decisão. De contratar com um rigor quase cirúrgico. Até demitir com respeito, reconhecer de verdade, remunerar de forma criativa. E finalmente chegar na delegação, que é baseada em confiança mútua, em caráter e competência comprovados. É um conjunto bem robusto de princípios. E o grande diferencial, eu acho, é que eles foram forjados na prática mesmo, sabe? Nas trincheiras do empreendedorismo real. Para alguém que conheceu o fundo do poço e usou esses aprendizados todos para construir algo realmente grandioso. Mesmo que a gente não concorde com absolutamente tudo ou com a forma como ele expressa, às vezes, oferece uma fonte muito rica de inspiração e de táticas testadas para quem está liderando alguma coisa ou sonha em construir algo. Sem dúvida alguma, não é teoria de sala de aula, né? É sabedoria de campo, de batalha, como se diz. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação, acho que inspirada nessa forte ênfase que o Ramsey dá nos princípios, no caráter. Além de todas as estratégias, as ferramentas que a gente discutiu hoje, qual seria aquele único princípio fundamental que, se fosse aplicado com mais rigor, mais disciplina no nosso dia a dia, poderia realmente transformar a forma como a gente lidera, constrói alguma coisa ou simplesmente vive? Fica aí para a gente pensar.